Convido você a abrir a palavra, a abrir a Bíblia aí. 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4, versículos de 7 a 19. O texto vai ser projetado aqui, vamos ler juntos aqui. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Desta forma, Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como expiação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou assim, também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Desta forma, sabemos que permanecemos nele, e ele em nós. Ele nos deu do seu Espírito. Vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Desta forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Jesus. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo implica castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém, queridos? Vamos falar um pouquinho desse texto, uma epístola de João, né? João é considerado aí o discípulo do amor, né? E esta epístola foi escrita em um momento de enfrentamento de ideias, né? Corrente de pensamentos daquela época que atacavam o evangelho e a fé dos cristãos. Então, João, por meio dessa epístola, ele reforça os fundamentos da fé cristã para aquelas igrejas, de forma que aqueles cristãos permanecessem no caminho a eles apresentados. E um dos fundamentos da fé cristã é o amor. E é dele que falaremos um pouco nesta noite, né? O que é o amor, né? Para muitos, o amor se resume àquela primeira paixão da adolescência, né? Aquele crush que você olhava e dava aquelas borboletas no estômago, né? Para outros, o amor, né, se resume a uma fantasia que a Disney criou, né, os príncipes, as princesas, né? No entanto, vemos que a palavra de Deus nos traz um significado muito mais profundo para o amor de Deus por nós. Primeiramente, nós precisamos compreender que o amor de Deus vem dele, porque Deus é amor, como acabamos de ler, né? E aí eu lembro da minha filhinha, né, a Rebeca, né, desde pequenininha ali, já está aprendendo a falar, e a primeira musiquinha que ela aprendeu é 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus
é amor. Aí ela faz forte. Lá, 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 lá. Isso significa que Deus não somente ama a sua criação e o seu povo, mas significa que Ele é cheio de amor. Significa que mais no profundo do seu ser, Deus é amor, queridos. E essa é a mensagem que João transmite por meio de sua epístola. E aí, Agostinho, uma vez disse, se nada fosse dito em louvor ao amor ao longo das páginas dessa epístola, se mais nada houvesse nas páginas das Escrituras, e somente essa única coisa nos fosse dita pela voz do Espírito de Deus, pois Deus é amor, não precisaríamos de mais nada. Então, irmãos, é muito difícil. É muito difícil nessa noite falar desse amor, explicar esse amor. É quão profundo ele é. E aí a gente vai ver a manifestação desse amor no primeiro ponto que vamos falar. Deus manifestou o seu amor por meio de Cristo Jesus. E aí nós lembramos o seguinte, nascemos distantes desse amor. Eu e você, quando nascemos, em virtude do pecado original, somos afastados desse amor. Então, Deus anuncia ao homem o seu plano, o plano de resgate, o plano de salvação. Para quê? Para restabelecer essa comunhão. Ele entrega o seu Filho unigênito para que pudéssemos viver. Que amor é esse? Que amor é esse que um pai entrega o seu Filho unigênito para aquele que é imperfeito, para aquele que não tem qualquer mérito, ele simplesmente entrega o seu Filho. Você que está aqui nessa noite, você que é pai, você que é mãe, entregaria seu filho por alguém neste mundo? Esse amor é constrangedor, irmãos. Esse amor nos faz dar mais um passo a cada dia. Então vamos agora observar o Cristo encarnado, habitando em um mundo encharcado de pecado. Apesar de saber o seu fim, ele amou a todos que estavam à sua volta. Apesar de saber que um discípulo trairia, apesar de saber que se aproximando da cruz, todos aqueles amigos se afastariam dele, ele permaneceu amando, ele permaneceu com seu propósito, ele se entregou por mim e por você, querido. Então, olhamos para o nosso interior e pensamos, como um Deus santo pode me amar? E esse exercício nós fazemos, eu te convido nessa noite, olhe para o seu interior, pense um pouquinho na sua vida. E aí, nós merecemos esse amor? Nós não merecemos esse amor, queridos. Mas nós temos um Deus que nos ama e que se entregou por nós. Então podemos chegar à seguinte conclusão: se eu sou imperfeito, impuro, eu não sou digno desse amor. E, portanto, não sou digno de pertencer à igreja do Senhor nesta terra. No entanto, pensamos dessa forma e muitos, por conta desse pensamento, eu não sou digno, eu sou falho, eu preciso melhorar. Muitos deixam de estar aqui, muitos deixam de fazer parte da comunidade, pois às vezes desejam se tornar pessoas melhores. Um dia quando eu estiver em melhores condições,
quando eu for menos imperfeito, aí sim eu vou tomar uma decisão. Aí sim eu vou estar na igreja. Aí sim eu vou participar da comunhão dos santos. Meus irmãos, o caminho não é esse. É a graça de Deus que nos alcança primeiro. É o Evangelho que vem até nós. É o Deus Emanuel que vem até nós, nos alcança, nos resgata e nos faz parte do seu corpo. Então vemos no versículo 10 que o amor de Deus não depende das nossas ações ou sentimentos. Ele nos amou e demonstrou seu amor mesmo sabendo de todas as nossas falhas e imperfeições. Se você está à margem do caminho, o Senhor te chama nessa noite, querida. O Senhor te abraça. E Ele te diz, venha e faça parte do meu reino. Assim como Cristo fez com aquele ladrão que estava ao seu lado na cruz do Calvário. Em seus últimos instantes de vida, aquele homem olhou para Jesus e desejou conhecê-lo, e desejou fazer parte do reino. Então Jesus não olhou para suas falhas, Jesus não olhou para os seus pecados, Jesus não olhou para aqueles crimes que ele havia cometido. Jesus o abraçou e disse, venha e faça parte do meu reino. E é isso que ele diz para nós nessa noite, venha e faça parte do meu reino. O meu amor é maior. Se você já está no caminho, entenda que esse amor, ele nos faz permanecer, pois ele é misericordioso. E a sua misericórdia se renova todos os dias em nossas vidas. Ele te perdoa, ele te restaura e ele refaz todas as coisas. Então, querido, nessa noite, é a noite de ser restaurado. Se você está no caminho, é a noite de você ser renovado no Senhor. Que esse amor possa encher o teu coração, preencher aquilo que está faltando na sua vida. Aquilo que você tanto busca. Aquilo que você já projetou tanto, em tantos planos, em tantas ideias frustradas. É esse Deus, é esse amor que nos preenche e nos satisfaz plenamente. Então vamos pensar um pouquinho sobre alguns princípios desse amor. O primeiro princípio desse amor é que ele é eterno. Isso quer dizer que o amor do Senhor não varia com a natureza humana. Queridos, vamos ler em Romanos 8, 38 e 39. Pois estão convencidos de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, queridos? Que palavra maravilhosa. Entendemos que o amor dele é eterno e não está limitado às circunstâncias da nossa vida. E a gente vive várias fases da vida, não é verdade? A fase que nós estamos mais dispostos, fervorosos, orando todos os dias, buscando o Senhor, mas a fase que nós estamos cansados, sobrecarregados, não temos força para abrir a palavra, não temos força para dirigir a nossa palavra ao Senhor. Mas Ele está presente, queridos. Ele é fiel. O amor dEle é eterno. E não há variação nesse amor. Ele não depende se hoje nós levantamos bem ou se nós levantamos mal. Ele está ali. Ele está do nosso lado. Ele está dizendo para você nessa noite, eu te amo, meu filho. Eu estou contigo. Então, irmãos, precisamos ter a confiança de que esse amor está conosco do início ao fim da nossa caminhada. Nos vales mais difíceis, nos momentos mais difíceis da nossa caminhada, Ele está conosco. O amor dEle permanece em nossas vidas. Você é amado pelo Senhor, querido.
Então, que esse amor nos faça permanecer. Sabendo que temos um Pai que nos ama incondicionalmente e eternamente. E esse é o próximo ponto que nós vamos falar. O amor de Deus é incondicional. Então, muitas vezes, né, somos tentados a ter uma relação de meritocracia com o nosso Deus. Como se fôssemos mais merecedores desse amor do que qualquer outro ser humano. Às vezes por conta da nossa vida religiosa e piedosa. Consideramos que somos mais amados. Somos o filhinho querido do Pai. Às vezes por estarmos numa situação religiosa e consideramos que aquele que não está é menos amado pelo nosso Deus. Então, condicionar o amor de Deus às nossas obras e boas ações é um grande equívoco. Por outro lado, quando falhamos ou não conseguimos obedecer, entramos em uma paranoia de que Deus não nos ama mais. E aí, quando a gente não consegue ter a nossa devocional, e aí, quando a gente passa um tempo frio, a gente acha o quê? Deus não me ama mais. Deus não me ama mais porque eu não sinto aquele calor, aquele fervor, aquela emoção, porque eu já não estou ouvindo aquela música, já não estou chorando mais. Então nós condicionamos o amor do Senhor às nossas emoções, às nossas condições humanas, falhas e limitadas. Mas Deus é fiel à sua promessa. Ele continua de braços estendidos e desejoso de um relacionamento comigo e com você. Desde o dia daquela promessa feita lá para Adão, Ele continua nos amando da mesma forma, com a mesma intenção, com a mesma intensidade, com o mesmo desejo desse relacionamento, querida. Então não limite o amor do Senhor pelas circunstâncias da sua vida. Confie nele. Confie que Ele te ama igualmente, desde o dia que você decidiu seguir os passos do Mestre. Outro princípio do amor de Deus é: no amor não há medo. Como lemos no versículo 17 e 18. Não precisamos temer os dias maus e difíceis. Não precisamos temer o que virá após esta vida. Temos um Deus que nos guarda, porém, não deixaremos de passar por tribulações, queridos. Podemos descansar nele, pois sabemos que Ele tem o melhor para as nossas vidas. E aqui já foi falado sobre o benefício das provações. E é natural que, como seres humanos, sintamos medo, sintamos medo do que virá. Sintamos medo do dia de amanhã, do que virá após a nossa vida. Mas a palavra diz que não precisamos ter medo. E diz muitas vezes isso, né? Muitas vezes. Às vezes o medo assola nossos corações e planta dúvidas sobre como será quando fecharmos nossos olhos. E muitas pessoas vivem aterrorizadas com a imagem de um Deus vingativo, de um Deus punidor, de um Deus que nos castiga. E a palavra que acabamos de ler nos afirma que podemos confiar em Deus, pois Ele é um Deus de amor. E Ele aperfeiçoa esse amor em nós. É Cristo que aperfeiçoa este amor, querido. Ele gera uma nova vida dentro de nós e também uma nova forma de amar. Então, podemos permanecer no amor de Deus. Pois esse amor nos traz paz para enfrentar os desafios de hoje e também os que estão por vir. Este amor que está sendo aperfeiçoado em nós lança fora todo medo. Então vamos ler em Romanos 8,15, que diz:
porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Queridos, esse grande amor nos traz liberdade para vivermos um tempo de graça e comunhão com o nosso Criador. Deus te convida nesta noite a viver este profundo amor. Então, queridos, quando continuamos lendo esse texto, vemos que Deus, Ele nos desafia. Após entendermos esse amor, após entendermos essa graça, aquilo que Ele coloca sobre as nossas vidas, Ele nos traz um desafio. O desafio de amar aquele que está na caminhada conosco. O desafio de amar o desafio de amar os nossos irmãos. Então, começamos primeiramente com os nossos pais, né? Aqueles que temos nossos primeiros momentos de vida, né? Crescemos, somos crianças, nos desenvolvemos, e aí, né, nos primeiros anos de vida, eles são o quê? Perfeitos. São nossos heróis, não tem defeito algum, e olhamos para eles e nos inspiramos, né? No entanto, ao crescermos, vai chegando a adolescência é complicado, né? Ao crescermos, vemos então que eles não são tão perfeitos assim. Começamos a ver que os nossos pais também são imperfeitos, tanto quanto nós, né? E muitas das vezes essa convivência se torna turbulenta, se torna difícil. Não é verdade? Então, queridos, vemos como é difícil que esse amor, né, que Deus nos coloca, que Deus nos dá, como é difícil viver esse amor, né? E temos a prova disso assim com os nossos filhos, dentro da nossa família. E aí começamos a experimentar essa dificuldade. Como é difícil viver esse amor. Se é difícil até dentro da nossa casa, imagina fora dela. Né? E isso é reflexo do pecado. É reflexo daquilo que aconteceu e contaminou o ser humano. Né? Fomos contaminados pelo pecado e isso traz imperfeições para a nossa vida, para o nosso caráter. Então, entendemos e percebemos como o amor humano é frágil e limitado. Ele precisa ser aperfeiçoado pela graça de Deus. E aí uma pergunta, queridos. Será que o mandamento de amar é tão simples e fácil como esperamos? E aí vamos refletir um pouquinho sobre o que está escrito no versículo 20 e 21. Aqui João nos dá um direcionamento, nos orienta sobre o mandamento de Deus para amarmos os nossos irmãos. Então, entendemos que quando recebemos o amor de Deus em nossas vidas, somos capacitados pelo Espírito Santo, pela graça do Senhor, a amar os nossos irmãos. Não podemos fazê-los pela nossa própria força. É Deus quem nos dá um novo olhar para aqueles que agora são parte da igreja do Senhor. Então, eu vou trazer aqui algumas perspectivas e algumas dificuldades, né, que enfrentamos para viver esse amor. O primeiro ponto que trago é: amar os nossos irmãos é um mandamento. E aí, queridos, será que, Deus me ordena amar os meus irmãos. Pronto, está resolvido. A partir de hoje, eu amo a todos e não há qualquer dificuldade nisso. Será que o fato de ser um mandamento simplifica isso para nossas vidas? E é claro,
que não, né? Sabemos que o mandamento, muitas das vezes, não significa que algo acontecerá de forma natural ou fácil em nossas vidas. Então, precisamos pensar sobre alguns desafios para obedecermos esse mandamento. Vivemos com pessoas imperfeitas, assim como nós. A igreja é um lugar para pessoas doentes e necessitadas da graça de Deus. Assim como disse Jesus no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 17. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas pecadores. Então, queridos, enfrentamos as lutas internas mais complexas para que o amor possa ser demonstrado. Enfrentamos lutas internas para que possamos obedecer a Deus, para que possamos amar os nossos irmãos. Enfrentamos o egoísmo, enfrentamos o egocentrismo, enfrentamos a indiferença, enfrentamos o isolamento. E muitas das vezes, querido, a gente quer falar, mas não quer ouvir. Muitas das vezes nós buscamos os nossos próprios interesses. E aí, as nossas preferências se sobressaem à necessidade de demonstrarmos o amor ao nosso irmão, mostrar o amor àqueles que estão na nossa comunidade. Então, queridos, somos desafiados a olhar para o nosso interior nessa noite, para a forma como nos relacionamos. Precisamos permitir que o amor de Deus seja a lente que nos faz olhar para os nossos irmãos de uma forma completamente diferente. Então, João faz uma afirmação ainda mais complexa. Aquele que não ama seu irmão não pode amar a Deus. Demonstramos o nosso amor a Deus quando nos relacionamos de forma real e compromissada com a sua igreja. Então, nessa noite, peça ao Senhor, querido, que a lente do amor, que a lente do Evangelho seja uma realidade nos relacionamentos que Deus colocou na sua vida. Que a lente do Evangelho nos faça olhar para os nossos irmãos de uma forma diferente, com o amor que Ele nos deu, com o amor que Ele depositou sobre as nossas vidas. É esse amor que precisamos olhar para o nosso irmão. Um olhar de compaixão, um olhar que entende as imperfeições, as diferenças, as dificuldades. E um ponto interessante que João traz aqui para refletirmos é: amar os nossos irmãos, querido, nos demonstra ao mundo a obra redentora de Deus em nossas vidas. E aí, meus irmãos, a gente vê todo tipo de igreja, todo tipo de comunidade, né, espalhada pelo nosso bairro, pelo nosso estado, pelo nosso Brasil. Mas e aí? Por que que esse evangelho não tem impactado? Por que que esse evangelho não tem mudado e feito a diferença? Precisamos entender que a chave para que a igreja impacte a nossa comunidade é o amor. E é demonstrando esse amor um pelos outros que aqueles que estão lá fora enxergarão Cristo entre nós. É a demonstração ao mundo que nós fomos alcançados pela graça, então podemos agir de forma diferente. Então entendemos que essa demonstração de amor, ela é missionária e deve ser tratada de forma intencional. Então vemos que isso está no coração do nosso Deus, como está registrado no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21. A famosa oração do nosso Senhor, que Ele diz que nós sejamos um.
Jesus ora por nós, por mim, por você, para que sejamos um. Para que o mundo creia que Ele é o nosso Redentor. Quão profunda é essa oração. E olha a preocupação do nosso Deus. Ele deseja que nós sejamos um. Então, irmãos, precisamos entender o poder que o amor entre nós pode gerar em nossas comunidades e na cidade em que vivemos. O mundo carece desse amor encarnado. E aqui a igreja é lugar de demonstração desse amor. É demonstração desse amor pelo Filho de Deus. E quando amamos a Deus, amamos os nossos irmãos. E esse é o maior testemunho que podemos dar para o nosso bairro, para a nossa comunidade, para aqueles que estão à nossa volta, para a nossa família. Mas que, de fato, tenhamos ações concretas para a demonstração desse amor. Então, irmãos, demonstrar esse amor, como vimos aqui, não é algo natural, não é algo que vai acontecer de forma espontânea, mas é algo que precisa ser buscado, é algo que precisa ser trabalhado. E enfrentamos muitos obstáculos, né, para demonstrarmos esse amor. Então, vamos falar aqui um pouquinho de alguns aqui. O tempo, né? E aí, a vida é muito corrida, irmãos. E é isso que a gente fala o tempo todo, né? E aí você casa, você tem uma família, aí você tem um filho, você tem 2 filhos, né? E aí as questões de gestão do tempo vão se tornando complexas. E como é difícil para mim falar sobre isso, irmãos. Vivemos assoberbados pelas rotinas de trabalho, estudo, cuidado da casa, família. Somos dominados pelas nossas rotinas e caminhamos, muitas das vezes, como robôs, programados para tarefas e metas específicas. A gestão do tempo torna-se um desafio em nossas vidas. E é muito difícil priorizar nossas relações e vida comunitária na igreja. Como vamos amar e cuidar uns dos outros se não dedicarmos tempo para os relacionamentos? Então, precisamos amar nossos irmãos no tempo chamado hoje. No entanto, queridos, o nosso coração vai dizer assim: Senhor, eu quero muito demonstrar esse amor, mas hoje não dá. A minha agenda está cheia. A minha vida está uma loucura. Não dou conta nem dos amigos que já tenho. E aí, queridos, priorizamos mais uma vez a nossa vontade em detrimento da obediência ao Senhor. E aí não temos coragem de dizer assim para Deus: eu não quero. Me ajude a amar. Me ajude a amar como o Senhor deseja. Em vez disso, dizemos assim: Senhor, quem sabe um dia, quando as coisas se acalmarem, quando eu tiver mais tempo. E aí, queridos, deixamos de obedecer, deixamos de viver aquilo que Deus nos chamou. Deixamos de demonstrar esse amor encarnado, esse amor que Deus colocou sobre as nossas vidas. Outro obstáculo, querido, que se levanta para demonstrar esse amor são as imperfeições. Quando fomos criados, Deus nos fez a sua imagem e semelhança, sem pecado algum. No entanto, o homem deixou de lado a obediência ao Senhor. E já neste momento, vemos a profundidade do amor de Deus por nós, como vimos. Ele já tinha um plano para nos resgatar. O pecado tomou
o pecado tornou o que era perfeito em imperfeito. Nosso interior e tudo neste mundo foi contaminado. E aí a caminhada cristã nos dá grandes desafios. Porque ser igreja, querido, ser igreja é ter comunhão. E aí, irmãos, sim, nem sempre a convivência é um mar de flores. Podemos observar na palavra que até mesmo entre os apóstolos, né, a comunhão foi abalada em determinados momentos. Mas por que isso acontece? Somos imperfeitos. É verdade, meu irmão. Você é imperfeito. Eu sou imperfeito. Então, queridos, essas imperfeições impactam nossos relacionamentos. Essas imperfeições criam rachaduras que precisam ser tratadas e observadas todos os dias. Em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, Jesus vai dizer: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas. Então, queridos, essas imperfeições, elas criam dificuldades. E aí alguns decidem pelo isolamento. Decidem por não se relacionar. Você vê grandes comunidades e pessoas entram e saem. Ela não quer ser notada. Ela não quer ser vista. E quantas vezes eu chamei pessoas aqui para a nossa igreja e já ouvi assim: não, eu prefiro ir para a igreja maior, prefiro ir para a igreja grande. Né? E às vezes a pessoa está com uma mágoa, ela não quer se relacionar mais, ela está ressentida, ela não quer viver essa comunhão mais, ela quer entrar e sair despercebida. Em outros casos, queridos, vemos que criamos certas tribos, pois é muito mais fácil do que estar aberto para amar a todos aqueles que Deus nos envia à nossa comunidade. Então, mais uma vez, colocamos nossas preferências como ponto de partida para nos relacionarmos em comunidade. E aí, queridos, a decisão pela afinidade não é um problema. Ter afinidade é natural. O problema é quando o nosso amor é condicionado para aqueles que achamos mais adequados. Deus nos chama para amar nosso próximo, assim como Ele nos amou. Não pelas nossas características, não pelo nosso merecimento, mas amar sem nada em troca a desejar. Que esse possa ser o nosso amor. Que essa seja a nossa referência de amor. Sem desejar nada em troca, porque não merecemos, queridos. Somos como esponjas que vamos absorvendo os percalços da convivência, as expectativas que criamos sobre os outros, ficamos ressentidos. Não só pelo que nos fazem, mas também por aquilo que esperamos e não é feito. Até onde iremos? O quanto conseguiremos absorver? Nosso coração se esfria e nos afastamos. Muitos desistem. Precisamos entender que a resposta para nossas dores nunca será o isolamento. A resposta para o nosso sofrimento é o amor infinito do nosso Deus. A resposta para o nosso sofrimento é o amor profundo e curador do nosso Pai. É Ele que nos capacita a amar em meio a tantas imperfeições. Como lemos em Tiago, verso 17, nosso texto base. João. Nisto, o amor
é aperfeiçoado em nós. Nisto, o amor é aperfeiçoado em nós. O nosso amor é aperfeiçoado por meio desse Deus. Esse Deus Emanuel é o Deus que veio até nós. É o Deus que se entregou por mim. É o Deus que se entregou por você. É Ele que aperfeiçoa esse amor em nossas vidas. Que promessa maravilhosa, querido, porque não conseguimos sozinhos. Não conseguimos amar dessa forma. Não conseguimos porque muitas são as barreiras. Mas a promessa do Senhor na palavra é que Ele aperfeiçoa o amor dEle em nós. É o Deus Emanuel que permanece em nós, mesmo imperfeitos, e que nos aperfeiçoa para amarmos os nossos irmãos. A obra redentora de Jesus, queridos, nos aperfeiçoa dia após dia. Ele nos perdoou, derramou seu sangue e fomos reconciliados com Deus. Esse amor eterno e incondicional preenche o nosso ser, nos enche de esperança, satisfaz as nossas necessidades, supre as nossas carências. Esse amor é capaz de nos aquecer, queridos, nas noites mais frias, nos momentos mais difíceis da nossa caminhada. Não há nada como o amor do nosso Deus por nós. Jesus Cristo, Rei dos Reis, se tornou servo, habitou entre nós e nos ensinou o que é amar. Olhou as nossas fragilidades, imperfeições, mas de forma incondicional, rasgou o véu do templo e nos deu a vida eterna. O que você precisa colocar diante dele nessa noite? Que ferida que está aí há anos e você esconde, não só de você, mas de todos. Querido, caminhando para o fim aqui, temos algumas perguntas. Quais são as suas carências? Aquelas carências que, de certa forma, você já buscou no mundo. E você se frustrou tantas vezes. O amor de Deus por você é eterno e é incondicional. Entendemos esse amor que Ele nos enche, que Ele nos preenche, que Ele nos satisfaz, supre as nossas carências. Então não precisamos de nada, precisamos da presença desse Deus, queridos. Precisamos buscar a presença desse Deus eterno, desse Deus glorioso, e pedir que Ele nos satisfaça. Então olhamos para os nossos relacionamentos, pais, filhos, família, amigos. Será que o que temos demonstrado uns aos outros tem testemunhado a grandeza do amor de Cristo? Ah, queridos, o mundo carece desse amor. E não, muitas das vezes, de um discurso vazio, de palavras repetidas. Felizmente, sabemos que Deus, Ele é poderoso e nos capacita a amar verdadeiramente aqueles que são imperfeitos como nós. Queridos, orem por este chamado. Um chamado ao amor. E ore para que Deus coloque o amor dEle em seu coração. As nossas imperfeições não foram capazes de impedir que o Rei dos Reis, morresse em nosso lugar. E essas imperfeições também não serão capazes de impedir que amemos uns aos outros. Que amemos uns aos outros como um só corpo, unido e fortalecido em Cristo Jesus. Eu gostaria de concluir, queridos, nessa mensagem, lendo novamente a palavra que está em Romanos 8, 38 e 39. Portanto, estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos,
nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, queridos? Gostaria de orar com você nesse momento, que você possa fechar os seus olhos, colocar diante dele, querido, as suas carências, colocar diante dele as suas imperfeições, aquele vazio que você tem sentido, ou aquela dificuldade que você tem, dificuldade de se relacionar, dificuldade de amar, dificuldade de pedir perdão. Que nessa noite, querido, o Espírito Santo de Deus possa abrir os nossos olhos para primeiramente enxergarmos esse amor profundo do Senhor por nós. Que nessa noite possamos enxergar o sangue do Cordeiro sendo derramado, nos lavando, nos purificando, nos resgatando. E Deus, querido, quer nos restaurar nessa noite. Restaurar relacionamentos, restaurar a nossa comunhão, tratar aquelas rachaduras. O amor do Senhor quer penetrar em nosso coração, quer penetrar em nossa mente, preenchendo as estruturas, preenchendo os vazios, nos fazendo olhar para a cruz, nos fazendo olhar para o nosso Senhor, aquele que se entregou por nós. Que essa lente do Evangelho, querido, possa estar sobre nós nessa noite. Que possamos olhar para aquele que está do nosso lado com compaixão, com amor, com desejo de amar, de abençoar, de edificar. Ah, Deus, vamos orar ao Senhor. Santo Deus e eterno Pai, oh Paizinho, obrigado, Senhor, por essa noite. Oh Deus, te louvamos, Pai. Não há outro nome, Deus, acima do Teu nome, Senhor. O Senhor está acima de tudo, Pai. Sobre todo o poder, sobre toda a criação, Pai, Tu estás, Senhor. Ó Deus, o Senhor está no nosso meio, Deus. E queremos clamar ao Senhor nessa noite, Pai, que o Senhor possa nos revelar o Seu amor. Que o Senhor mais uma vez possa nos revelar, Deus, a Tua graça. Lava os nossos olhos, Senhor Deus, lava o nosso coração, para enxergarmos quem Tu és, esse Deus de amor, esse Deus que nos ama incondicionalmente, não importa o que nós fizemos, não importa a forma que estamos hoje, não importa a forma que entramos aqui, o Senhor nos ama incondicionalmente, Pai. Oh, Pai, eu te louvo, Pai, eu te louvo, eu te exalto nessa noite, eu adoro o Teu santo nome, Pai, porque Tu és poderoso.
E não há barreira, Pai, que fique de pé diante do Teu poder, Senhor. Ó Deus, nos preencha, Deus. Ó Deus, que esse amor, Deus, possa satisfazer as nossas necessidades, aquelas mais profundas, Senhor Deus. Que possamos sair daqui nessa noite, Pai, plenamente satisfeitos no Senhor, Deus. Porque não precisamos de mais nada, a não ser a presença do Senhor. Porque não precisamos de mais nada, a não ser a glória do Senhor, Pai. Somos Teus filhos, Pai. Fomos criados por Ti, Pai. O Senhor nos conhece por inteiro. O Senhor conhece o nosso interior, conhece as nossas fragilidades, conhece as nossas imperfeições, Senhor. Conhece aquilo que nos limita. Ó Pai, que nessa noite o Senhor possa nos restaurar. Que nessa noite o Senhor possa nos encher, Pai. Que o Senhor possa derrubar essas barreiras, Pai. Barreiras, Pai, que impedem, Senhor Deus, a manifestação do Teu amor. Ressentimentos, Senhor Deus, mágoas, angústias, sofrimentos, Pai, que muitas das vezes absorvemos e carregamos, Senhor. Queremos colocar no Teu altar nessa noite. Que possamos ter liberdade, Deus. Liberdade de estar na Tua casa, Deus. Liberdade de estarmos aqui, Pai, e colocarmos nosso fardo diante do Senhor, Deus. Sabemos que o Senhor, Deus, carrega o nosso fardo, Deus. Sabendo que o Senhor nos ama, Pai. Oh, Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor permanece fiel. Obrigado, Senhor Deus, porque mesmo sendo imperfeitos, Pai, o Senhor nos ama incondicionalmente. Oh, Pai, restaura, Pai. Restaura relacionamentos nessa noite. Oh, Pai, que haja perdão, que haja restauração, que haja cura, que haja renovo neste lugar, Deus, através do poder do Teu nome. Ó Senhor Deus, Te louvamos, Pai. Exaltamos o Teu nome, Deus, e Te agradeço, Pai. Te agradeço, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.